Fala aí, pessoal do segundo ano. Como é que estão vocês, pessoal? Espero que tenham tido uma excelente semana de estudos e conseguindo acompanhar bem aí as nossas atividades escolares nessa primeira semana do quarto bimestre. Hoje vamos para a nossa aula da segunda semana, falar sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos. Compartilho com vocês o nosso material de ajuda aí à nossa aula de hoje. Então, vamos lá, meu povo. Vamos, então, à nossa aula aí sobre a crise de 1929. Deixamos sempre aquelas orientações iniciais da nossa semana aqui, que é a semana 2 do ciclo 1. Além de assistir a videoaula, eu peço para vocês fazerem uma leitura das páginas 57 a 70 da apostila 9, capítulo 3. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre todo o capítulo, diferente que nós estamos fazendo, dividindo o capítulo ao meio. Esse assunto, então, a gente vai fazer inteiro. Então, por isso eu peço a leitura aí de algumas páginas a mais, 57 a 70. E as atividades, peço da página 64, 65 e 72 também da apostila 9, capítulo 3. Tá legal, galera? Participação no fórum para tirar suas dúvidas, para responder a pergunta da semana, ganhar o seu ponto lá. Eu gostaria que vocês estivessem participando ativamente. E na nossa sala virtual também, estamos lá estou à disposição para tirar dúvidas, para falar um pouquinho mais sobre a matéria, conversarmos um pouquinho mais aí nessa semana também, tá bom, gente? Então, eu espero vocês lá. Ótimo, vamos então falar sobre a crise de 1929. Os Estados Unidos ele já via realmente sofrendo um processo de crescimento econômico muito grande, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse crescimento ele era visto em diversas áreas. No início do século XX, teve uma série de descobertas e progressos em vários setores que vão contribuir para aumentar aquela euforia e que foi chamado, né, de os loucos anos 20 da sociedade estadunidense. Para você ter ideia, nessa época aí, em 1901, foi encontrado o maior poço de petróleo do mundo na região do Texas. Também o famoso Eastman Kodak, né, marca Kodak, vai produzir câmeras e material fotográfico na região de New Jersey, na parte próximo a Nova York. E também o King Camp Gillette anunciava o lançamento de uma lâmina de barbear descartável, muito fina e afiada. 3 anos depois, nós temos o Ford desenvolvendo a sua primeira linha de montagem. Então, só para vocês verem realmente esse crescimento econômico, né? E esse crescimento foi ser ainda maior durante a Primeira Guerra Mundial e principalmente depois do armistício, porque o país vai se tornar o grande financiador e fornecedor da reconstrução da Europa, atividade industrial que atingiu por isso, a atividade industrial vai atingir os seus mais altos níveis de crescimento justamente depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, e aí, depois disso, de 1921 a 1929, para vocês terem ideia, dá uma olhadinha, gente, no crescimento econômico, né? A renda per capita do estadunidense ele passa de $660 para 857. Isso é um salto muito grande em pensar em renda per capita. Legal? Fazendo uma média geral, isso é muito grande mesmo. O número de veículos em circulação vai passar de 8 milhões de 1920 para 23 milhões em 1930. 13 milhões de aparelhos de rádio, que na época era um artigo de luxo, vão ser produzidos. Então, você percebe aqui o alto crescimento dos Estados Unidos. E esse crescimento econômico permite também concentração de empresas que vão formar certamente um monopólio, em especial no setor do aço, gente. Automóveis e comércio naquela época muito forte dentro dos Estados Unidos, criando um certo monopólio. E aí eles passam, esses monopólios, como sempre, né, passam a impor preços, a estabelecer os seus próprios preços. E assim ganham muito dinheiro mesmo nessa época aí, gente. Alguns novos métodos de trabalho também servirão para aumentar a produtividade do trabalhador, como o desenvolvido por Taylor e também Ford, o Taylorismo e o Fordismo. Então, baseado nas ideias de Taylor, de que o operário não necessitava pensar, baseava-se a agir apenas de maneira mecânica, o Taylor ele começou a entender a ideia de que precisamos minimizar as perdas do tempo. E ele media cada tarefa com o tempo para poder, assim, estabelecer um padrão de tempo que cada funcionário precisa para fazer determinada função.
E, baseado nisso, o Ford vai criar a famosa linha de produção, a esteira da linha de produção, a linha de montagem. E isso será criado para formar os primeiros, as linhas de produção de carros nos Estados Unidos, como o modelo T, que você vê aí ao fundo. Então, os operários eram dispostos ao longo de uma esteira de produção, como essa daqui, e lá cada um fazia uma etapa do trabalho. Alguns montavam determinadamente a parte da roda, o motor, e assim por diante, quando ia passando essa esteira, e os funcionários iam, então, montando a parte daquele automóvel, tá certo? E, como eu disse para vocês, aí você vê nessa imagem o modelo T, que foi um dos primeiros, foi formado em 1908 e vai ser apresentado aqui com custos bastante reduzidos, o que vai popularizar certamente o uso do automóvel nos Estados Unidos, como nós vimos que de 1920 a 1930 há um salto enorme da produção de automóveis nos Estados Unidos, de 8 milhões para 13 milhões. Certo, gente? Junto a isso, é importante aqui a gente pensar que fora das fábricas, a sociedade estadunidense também vai viver um clima de bastante euforia. E porque acreditava-se que a prosperidade estava chegando a um nível que a fartura, a opulência, em breve estariam ao alcance de todos, ou seja, todo mundo poderia experimentar dessa fartura, o que de fato não foi a verdade, como nós vamos mencionar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Quem vai ser mais beneficiado com isso vai ser a classe média, que vai ser beneficiada pelas vendas da crédito, né? E assim, que era algo novo até então, a questão das vendas por crédito, e aí começou-se a pensar num novo padrão de hábitos alimentares, comportamentais e assim por diante. Nos anos 20, nós temos aí um novo modo de vida. O cidadão estadunidense vai mudando esse estilo de vida, com a aquisição, por exemplo, de eletrodomésticos, carros, outros produtos industrializados. E assim, cada vez mais se estimula o consumismo dentro da sociedade estadunidense, o que é algo que até hoje nós encontramos ali. Certo, gente? Então, como eu havia falado para vocês dessa classe média, esse estilo consumista vai criar o que nós conhecemos pelo American Way of Life, o jeito americano o estilo de vida de americano, é o jeito americano de viver. Mas basicamente seria isso, aonde você vê aquela família perfeita, o maridinho, a esposa com roupas bonitinhas, né? Os filhos, geralmente um casal de filhos, e na sua casa lá o carro, na garagem, e eletrodomésticos e coisa desse tipo. Então, esse American Way of Life foi profundamente ah, comercializado também, né? Foi utilizado e até hoje ainda é, né? Passando para os outros especialmente através da propaganda, a esse jeito americano de viver, certo? Gente, agora tem um choque de realidade. Por quê? Porque apesar de toda essa euforia do consumismo, a realidade econômica dos Estados Unidos vai mudar na segunda metade da década de 1920. E também sem contar, gente, que nem toda a população usufruiu dos benefícios desses loucos anos 20. Por exemplo, os negros, eles ficaram à parte. Uma boa parte da população negra, ela não, né, conseguiu atingir os níveis de crescimento econômico que outras esferas da sociedade. E aí vem esse problema realmente nessa segunda metade da década de 20, que com o que acontece? As economias dos países na Europa estavam se recuperando. E aí, os Estados Unidos, que era um dos maiores fornecedores de empréstimos e recursos para os europeus, passa a ter uma clientela menor, vamos dizer assim, né? E então, eles começam a ter um pouco mais de dificuldades. Mas a empolgação era tanta que o pessoal começou a querer ainda continuar acelerando a produção. Vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. E essa aceleração da produção vai gerar um estoque muito grande de produtos, e isso é muito prejudicial à economia, né, de qualquer país. E para piorar ainda mais, gente, por exemplo, em termos assim, até dentro do que a gente consegue perceber, essa produção é tão alta, e para vocês terem ideia, que 60% daquilo que foi produzido começou a ser estocado, porque não tinha como vender.
Para você ter ideia, né? O estoque sobe a praticamente 60%. E, ao mesmo tempo, você pensa assim, poxa vida, então, se o pessoal está produzindo, então quer dizer que o pessoal está ganhando bem, né? Dentro das fábricas. Não. Diminuiu até a capacidade de compra das pessoas para 17%. Então, aí você vê cada vez pior a situação, porque produzia-se bem mais, no entanto, com menor poder de compra, o trabalhador estadunidense começa a consumir menos. Então, isso afeta. No campo também a mesma coisa acontece, né? Acontece ainda mais o problema ainda fica pior, porque os agricultores, né, acabam perdendo cerca de 30% da sua produção no início de 1920, e com isso, o que acontece? Os agricultores, com menos dinheiro, eles são obrigados a reduzir também as áreas de consumo, de produtivo, né? O que significa menos gastos com várias coisas, com sementes, com implementos agrícolas, o que vai afetar outros setores da economia, como propriamente a própria indústria. Então, isso realmente afeta praticamente todas as áreas dos Estados Unidos. Era o início do que ficou conhecido como a crise da superprodução. O capitalismo, infelizmente, nesse sentido, ele incentiva cada vez mais a produção e apresenta essa tendência até de produzir mais do que o necessário, muitas vezes. E isso, infelizmente, leva, em momentos como esse, quando a população não tem o poder de compra ideal, a ao problema de estocagem, né? Acaba realmente havendo um aumento do estoque das coisas, o que gera a crise, porque o dinheiro não circula. As pessoas não têm condições de comprar, então o dinheiro não vai circular. E é isso que gera uma crise. Isso é que gera o que nós chamamos de recessão econômica. População sem poder de compra, com uma superprodução do lado ali, leva realmente cada vez mais o dinheiro a ficar parado, e então isso geraria certamente a recessão econômica. Além da crise da superprodução, gente, também tinha o problema o pessoal entendeu errado muitas vezes essa situação aqui. Nos grandes centros, especialmente no Nova York, tinha a questão das bolsas, né? As ações. A compra de ações era muito comum, né, dentro das empresas estadunidenses, obtendo altos lucros. A bolsa de valores é um instrumento criado para capitalizar as empresas, não é? Na instituição, os investidores, às vezes, eles compram e vendem papéis que representam partes do valor de uma empresa. Trata-se do que nós chamamos de mercado de capitais. Quando eles necessitam de dinheiro para ampliar a produção, por exemplo, as empresas, elas colocam as ações à venda. E aí, o que aconteceu? Houve uma febre de compra de ações nos Estados Unidos, justamente nesses loucos anos 20. E aí a especulação entra, né? Muitos especuladores eles vão enriquecer rapidamente comprando e vendendo ações. Só que a ação, gente, até hoje é um investimento altamente arriscado, extremamente arriscado, certo? Quer ver? Vamos ver aqui na situação histórica dos Estados Unidos. Quando o movimento da Bolsa de Valores de Nova York começou a aumentar além do normal, alguns analistas alertaram, olha, gente, cuidado, vamos parar aí, freia esse ímpeto aí, não vamos comprar tanto não, porque a coisa pode desgringolar, a coisa pode degringolar, a coisa pode realmente sair do controle. E com um argumento de quê? De que os preços das ações haviam subido demais. Olha só, algumas eram vendidas 150 vezes maior o preço dela do que o real. E os preços não correspondiam certamente ao valor real das ações. E diante disso, gente, a especulação desenfreava, muitos resolveram se desfazer das suas ações, porque baixou demais o preço. E o governo não fez nada? Não. Na economia liberal, não há intervenção do Estado na economia. E assim se manteve a não intervenção do Estado na economia. Nenhuma medida foi tomada pelo governo dos Estados Unidos diante dessa grande especulação da Bolsa de Valores. E aí o que acarretou? No dia 24 de outubro de 1929, 13 milhões de ações foram colocadas à venda na Bolsa de Nova York. Com o alto fluxo de ações, o que acontece com o preço das ações? Baixo. Excesso de oferta, o preço das ações caíram drasticamente. Daí os caras ficaram desesperados. Desesperados, eles tentam, né, de todas as formas, se livrar das ações, e isso vai gerar o que nós conhecemos, né, pela a quebra da bolsa. Porque os investidores e especuladores falaram para os seus corretores, vende, dá um jeito de vender tudo aí, qualquer preço que seja. O resultado foi realmente, né, o crash ou crack da Bolsa de Nova York, que ficou fechada desde quinta-feira até na próxima semana, onde conseguiu reabrir.
Esse episódio ficou conhecido como a Quinta-feira Negra nos Estados Unidos. Bem, gente, e com isso, gente, a crise ela vai afetar outros diversos lugares, especialmente aqueles países que tinham uma certa relação, uma relação comercial com os Estados Unidos, no caso do Brasil. O Brasil era o maior fornecedor de café para os Estados Unidos. E nesse momento vai sofrer uma queda muito grande na economia do nosso país também por causa da perda de capacidade de compra que o estadunidense tem. Então, o Brasil vai sofrer, como outros países também que tinham a sua economia extremamente ligada com os Estados Unidos, certo? Então, isso atinge praticamente todo o mundo. As consequências foram tão desastrosas, gente, da crise de 1929, que vão abalar principalmente o prestígio da ideia liberal, né? do prestígio das democracias liberais em todo o mundo. E aí, o que é isso? Abre espaço, e vocês talvez vão ver isso, nós vamos ver isso no próximo capítulo, para o surgimento de regimes totalitaristas, de caráter, por exemplo, fascista. Vários países vão surgindo ali com caráter extremamente centralizado no Estado, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Tá certo, galera? Bom, e após, então, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a economia estadunidense sofre uma recessão econômica muito grande. Alguns dizem que até hoje não houve marco igual, e isso ficou conhecido como a Grande Depressão. Olha só a produção industrial como cai, gente, 46%, cerca de aproximadamente 5 mil bancos faliram, o produto interno bruto diminuiu 1/3, e os preços vão caindo pela metade. Diversas empresas vão falir, milhares de empresas, são mais de 80 mil empresas falindo, e as pessoas passam a viver sem emprego, precisam então viver da caridade alheia. Isso foi uma situação muito difícil, levando também o número de suicídio aumenta consideravelmente também nessa época nos Estados Unidos. Para uma sociedade consumista, quando a pessoa perde tudo, não tem condições de comprar nada, isso leva muitos ao desespero. E isso é interessante nesse outdoor que está aí na imagem, aí, como aqui no fundo da nossa aula de hoje. Esse outdoor ele reflete justamente essa diferença, o contraste da realidade com o sonho, né? Aquela coisa lá que a gente muitas vezes posta aí nas nossas redes sociais, justamente isso, na expectativa e realidade. A expectativa está ali atrás, que é o American Way of Life. Ótimo jeito americano de vida, né? Lindo, maravilhoso, aquela família perfeita. Porém, em frente a esse cartaz, você vê essa fila quilométrica aí de pessoas procurando ajuda em instituições filantrópicas. Note que a maioria dessas pessoas são negras, a maioria delas. Então você vê esse contraste claramente aí nesse cartaz. Bom, o presidente Herbert Hoover, da época do Partido Republicano, ele até tenta implementar algumas ideias para reativar a economia, mas ele não obtém sucesso. As indústrias estavam paradas e não tinham nem para quem vender, né? Os fazendeiros até aumentaram a sua produção com a ajuda financeira do Estado, mas o resultado da queda dos preços agrícolas vai levar também a maior prejuízo ainda. Bom, então a situação está cada vez pior, até que nas eleições presidenciais de 1932, o Hoover vai ser derrotado pelo Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata. E após assumir a presidência, o Roosevelt vai adotar um plano de recuperação econômica que ficou conhecido como New Deal, ou Novo Pacto, um compromisso de ser feito ali, né? Então, esse New Deal foi elaborado por uma equipe de pessoas ligadas às mais diferentes tendências políticas e vai ser inspirado nas ideias do inglês, o economista inglês John Maynard Keynes, né, cujo pressuposto principal estava em que o Estado deveria planejar a sua economia, não deixar que se ficasse realmente livre por si só mesmo, ter um planejamento, uma interferência moderada na economia, para assim reativar as atividades do país. Para isso, ele incentivava o uso da máquina pública para construir frentes de trabalho para assim, gerar renda ao trabalhador. Então, esse é basicamente o que nós
vemos dentro do que é chamado de New Deal. Né? O Roosevelt acreditava que era necessário distribuir melhor as riquezas. Então, ele vai pensar no seguinte: se a população tem possibilidade de compra, logicamente, nós vamos reativar a nossa economia. E isso é verdade, porque a produção industrial vai ser reativada e tudo vai começar a correr melhor. Né? Então, para isso, ele precisava, então, as empresas deveriam ser submetidas a regras de fiscalização. É uma interferência, assim, vigiada do Estado aqui, bem aos poucos, nas instituições econômicas, tá bom, gente? Bom, a primeira medida dele foi garantir o funcionamento dos bancos que ainda não haviam falido. Outra medida interessante também foi criar vários órgãos públicos, entre eles a Administração de Recuperação Nacional, a ANRA, que vai estabelecer acordo entre empresários e trabalhadores, atuando também na regulação dos preços e dos salários. E isso vai acontecendo. Leis também vão ser promulgadas para incentivar a retomada econômica. Uma delas foi a Lei de Ajuste Agrícola. Subsídios eram dados aos fazendeiros para reduzir a produção agrícola e, assim, permitir o estabelecimento de preços mais rentáveis, ou seja, mais equilibrados, não muito altos nem muito baixos, para que assim pudesse, né, ter a população acesso a essa comida, né, e assim também reativar a economia aos poucos. As medidas do New Deal resultaram em melhora, ainda que modesta, da economia. Né? Houve uma melhora sensível. Porém, o Roosevelt ele sofria críticas de ambos os lados, tanto dos setores conservadores de direita, que acusavam o New Deal de ser um programa comunista, especialmente com a interferência do Estado, onde o Estado providencia também trabalho para as pessoas, mas também sofria críticas dos esquerdistas, porque os esquerdistas acusavam ele de ajudar grandes empresas, fornecendo também recursos para que essas empresas pudessem se reerguer. O presidente Roosevelt e seus economistas resolveram, então, aprofundar ainda mais o New Deal, com novas frentes de trabalho sendo abertas. E assim, gente, vão se criando muitas frentes de trabalho para construção de pontes, hospitais, entre outras coisas, com a vigilância de perto da economia pelo Estado. Não se abriu totalmente, e isso realmente mostrou claramente que o próprio liberalismo econômico ele vai ganhar novos ares a partir daqui e até os dias atuais. O Estado não funciona mais assim, com total liberdade para a economia. Há uma interferência do Estado na economia, tá certo? Então, o presidente Roosevelt ele foi um presidente que consegue recuperar aos poucos a economia. Os economistas dele tomaram consciência de que os gastos públicos estimulavam a economia, capitalizando as empresas e gerando rendimentos aos trabalhadores. O governo passa a intervir na economia aos poucos, criando empresas estatais e regulando as relações entre patrões e empregados. Então, o liberalismo econômico desacreditado parecia ser coisa do passado, mas ele vai ganhar novos ares. O New Deal ele conseguiu evitar o colapso da economia estadunidense, mas não retirou totalmente o país da crise. Ainda no final de 1930, o desemprego era muito alto, o que vai possibilitar os Estados Unidos a realmente sair dessa crise será a Segunda Guerra Mundial, como nós falamos lá na época do fundamental já, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais faturou e ainda fatura até hoje com a guerra. E o que vai retirar os Estados Unidos realmente, de fato, da guerra, vai ser, da crise, será a Segunda Guerra Mundial. O governo passa a encomendar à indústria a fabricação de dezenas de navios e aviões de guerra, comprar uniformes, armamentos, alimentação para os soldados que estariam em guerra. É assim que vai ser recuperada a economia estadunidense. Gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer coisa estamos aqui para ajudar, tá bom? Grande abraço e boa semana de estudos para vocês.